Começando aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET TV, mais um Conexão Popular. Obrigado pela larga audiência, você que nos prestigia com audiência em casa, enfim, acompanhando o nosso trabalho aqui da TV Câmara. Hoje a gente tem o prazer de receber professor, mestre, radialista, jornalista Ednelson Prado. Obrigado pela presença aqui, prazer recebê-lo. Obrigado, Vavá, o prazer é todo meu. Com certeza estar aqui na TV Câmara é sempre uma satisfação muito grande, né? A gente já teve aí em outras oportunidades, é sempre muito satisfatório poder falar a respeito dos assuntos que vocês abordam, que são sempre assuntos de muito interesse para a comunidade, né? Muito obrigado. O Ednelson Prado, para quem não conhece ainda, que é difícil, né? Está nas rádios, o senhor está na rádio. Hoje eu sou diretor da rádio da Universidade de Taubaté. Sim. Mestre em Linguística Aplicada, especialista no uso das redes sociais, tem especialização em Gestão de Comunicação em Mídias Digitais e mais alguma coisa? Especialização em jornalismo e em comunicação e educação. Tudo isso veio hoje à Câmara, tem uma palestra aqui sobre redes sociais como ferramentas de transparência parlamentar. Mestre, inicialmente, está se usando as mídias digitais, as redes sociais, de forma correta? Depende de quem, né? Assim, as empresas, muitas já estão caminhando bem, né? Muitas, e aqui na nossa região a gente pode dizer que infelizmente ainda não conseguiram entender, sabem que devem estar, mas infelizmente ainda estão de forma equivocada. Agora, o consumidor, a população, o cidadão, o eleitor, esse já usa de uma forma um pouco melhor, porque ele sabe qual é o papel, ele entende que a rede social é um local de relacionamento, de conversa, de diálogo, é uma ferramenta hoje de reivindicação, né? Em relação ao poder público, por exemplo, a gente tem constatado aí um aumento muito grande no uso das redes sociais, junto às prefeituras, junto às câmaras, solicitando coisas. Então, de certa forma, quebrou um pouco aquela necessidade de intermediários. Vavá, você é uma pessoa também experiente, que há muito tempo milita com o jornalismo aqui na região, você sabe que durante muito tempo, e não que isso vá acabar, mas a gente tinha as rádios como a grande ponte entre o poder público e a população, né? Hoje, a população consegue chegar ao poder público de forma direta por meio das redes sociais. Não que as rádios, veículos de comunicação tenham perdido totalmente esse espaço, mas eles também precisam se utilizar dessas ferramentas para conseguir se aproximar ainda mais desse eleitor, desse cidadão. E hoje o poder público tem que olhar para esse cidadão, porque esse cidadão tem esse poder, né? Se você observar, e a gente consegue visualizar isso aqui no Vale do Paraíba com muita tranquilidade, todas as cidades, ou praticamente todas as cidades, têm os seus grupos, né? Por exemplo, o Facebook, que é a grande ferramenta, a ferramenta mais utilizada, ela tem os grupos, né? Então, reclame aqui Ubatuba, reclame aqui Pinda Cidadania Já, vários nomes, né? Taubaté Melhor, Taubaté para Todos, aquela coisa toda. Esses grupos concentram um número muito significativo de pessoas, né? Tem grupos aí com 20, 30, 40 mil pessoas. Por exemplo, um grupo em Taubaté com 30 mil pessoas, nós estamos falando basicamente com 10% da população. Taubaté, né? das antigas é um grupo assim. Então, 30 mil pessoas, 10% da população, que são 30 mil pessoas multiplicadoras, quer dizer, você consegue ultrapassar o alcance dessas 300 mil pessoas. Então, o poder público precisa olhar para isso. Então, a gente tem as ferramentas, a população está utilizando cada vez mais, porque ela entendeu que ela, em usando essa ferramenta, ela tem um poder que ela não tinha antes, que é o poder da reivindicação. As redes sociais são redes de diálogo, de entrosamento, de se conhecer, mas é um lugar para venda? Não. Para comercialização? Não diretamente, né? Na verdade, você tem a rede social para dialogar, para se relacionar. A venda, ela vai acontecer, e talvez isso que as empresas não entendam, ela vai ser consequência de toda a experiência que ela vai conseguir gerar no ambiente digital, seja pelas redes sociais, seja pelo site, seja por ações específicas. Então, assim, o que a gente observa é que tem muita empresa aí que fala assim, curta a nossa página no Facebook. Você chega, tem uma padaria aqui próxima, que você chega na padaria, lá tá assim, curta a nossa página no Facebook, entra na página do Facebook. Eu entrei, né? Só tem a foto dos pães que ela faz, e só.
não tem uma conversa, não tem um diálogo, não apresenta um conteúdo que me interesse. Ou seja, eu entrei uma vez, não entrei de novo. Não tem interação. Não tem nenhuma interação. Esse é o maior pecado? Né? É o maior pecado. Porque assim, você se expôs, você se colocou à disposição, você sinalizou assim, ó, vem aqui para conversar comigo. A pessoa vai conversar e a marca não conversa com a pessoa. A rede social é para diálogo, é para conversa, é para relacionamento. Eu sempre falava isso nas campanhas com os meus clientes, né? Você quer sempre, porque tanto empresa quanto político, eles querem sempre números, né? Então, eu quero 20 mil pessoas na minha página, 50 mil pessoas, 1 milhão de pessoas na minha página. Você vai dialogar com essas pessoas? Você vai conversar com esse 1 milhão? Você vai conseguir chegar e atender esse 1 milhão? Não. Então, para que você tem 1 milhão? Não é quantidade, é qualidade, né? E aí, eu falava durante a campanha para alguns clientes, você está querendo tanto número, mas você está deixando de dialogar, você está tendo dificuldade em conversar com esse eleitor. Então, de que adianta? Ele vem para cá, quer conversar, você não conversa, ele vai para o seu adversário, ele vai lá, chega lá, seu adversário dá atenção, você perdeu o voto. Porque a possibilidade que você tinha de conversão do voto, você perdeu no momento que você ignorou. Ele quis conversar com você não quis conversar com ele. Compensação, seu concorrente cativou. Seu concorrente deu atenção, deu carinho, deu amor. Então, para quem que ele vai dar atenção? É claro que é para o seu concorrente. Professor, a gente tem visto muitas notícias se proliferarem pelas redes sociais. E a credibilidade da rede social? É uma questão que tem sido aí discutida ao longo dos últimos tempos. Eu acho que de um ano para cá, principalmente, a coisa tem acelerado, a ponto, por exemplo, de Google e Facebook se posicionarem, né, para poderem verificar exatamente a veracidade das informações. Então, estão criando ferramentas e mecanismos dentro da própria rede social, das próprias ferramentas digitais, para que as pessoas possam confirmar ou não as informações. Porque, infelizmente, né, como em tudo na vida, né, você tem as pessoas que fazem bom uso das coisas e as pessoas que fazem mau uso. E a gente tem um número muito grande de pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o resultado, ficam preocupadas apenas em propagar. E aí propagam um monte de informações irreais, algumas que você vê assim que tem a mínima condição de ser verdade, mas tem gente que propaga, tem gente que acredita, e aquele menos avisado geralmente acredita. Então a gente tem uma responsabilidade com relação à informação. E nisso, talvez, os veículos de comunicação ainda se mantenham fortes como fonte de credibilidade. Então, assim, toda vez que eu vejo uma determinada informação, eu falo, pera, deixa eu dar uma olhadinha no UOL, deixa eu dar uma olhadinha no G1, deixa eu dar uma olhadinha no Terra, deixa eu ver nessas ferramentas mais, né, com mais credibilidade, com mais tempo de jornalismo, por exemplo, para eu ver se realmente essa informação tem ou não um fundo de verdade. Porque não dá para acreditar em qualquer tipo de blog, qualquer tipo de site. A gente viu aí, em relação às eleições de 2014, tanto de um lado quanto do outro, dos dois partidos que polarizaram a disputa eleitoral em 2014, quantidade de pessoas que eram pagas, né, justamente para propagar informação inverídica, né? Então, tem pessoas que fazem sem querer, mas tem pessoas que fazem isso intencionalmente, para confundir o cidadão, para confundir as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente, por mais que a coisa tenha avançado, nós ainda temos muita informação equivocada circulando na rede. Das redes sociais, o Facebook é disparado hoje, o mais usado. Quer dizer, a gente tem o Instagram, como é que está isso? Você tem, na verdade, se você for analisar, tudo é Facebook, né? E quais seriam os 3 hoje no Brasil? Entre os 5 primeiros, com certeza, estão 3. Facebook, WhatsApp e Instagram. Os 3 são do Zuckerberg, né? Os 3 fazem parte do mesmo grupo. Então, assim, os caras dominam todas as nossas informações. Sem dúvida que o Facebook hoje é a rede social, pelo menos no Ocidente, a rede social mais badalada. Você tem redes muito fortes, você tem algumas alternativas interessantes, mas o Facebook, principalmente em se tratando de Brasil, mais ainda em se tratando de Vale do Paraíba, a gente tem o Facebook como uma ferramenta muito forte ainda. E deve permanecer forte durante muito tempo. É claro que você tem que olhar segmentação, você tem que olhar a idade de público, você tem que olhar perfil de público, você tem pessoas migrando de uma ferramenta para outra. O Instagram é uma ferramenta que você não pode ignorar, mas elas têm usos diferentes também. Então você vai ter públicos navegando nas duas. Então o WhatsApp tem uma outra finalidade. Então você tem público para todas, mas sem dúvida que o que acaba tendo uma atenção maior é o Facebook. A gente percebe, especialmente no Facebook, às vezes uma superexposição. Isso também é um erro? As pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Hoje, você vai no RH das grandes empresas, elas avaliam o currículo, elas avaliam uma série de situações, e uma dessas situações que elas avaliam, sem dúvida, é a rede social.
Então, o candidato, ele acaba sendo avaliado pelo comportamento digital dele. Quer dizer, as empresas estão de olho. Muito de olho. A Receita Federal está de olho. A Receita Federal já anunciou que tem utilizado aí de situações de constatação nas redes sociais para ver pessoas que ostentam mais do que apresentam em suas declarações. Então, a rede social hoje precisa ser vista com muito cuidado. Já há algum tempo a gente fala sobre essa questão do ativo social. Você tem que ter muito cuidado como você constrói a sua imagem nas redes sociais, né? Nós tivemos recentemente um caso de um jogador de São Paulo que quando tinha acho que 12, 14, 15, 16 anos no máximo, ele tripudiou em cima da torcida de São Paulo porque ele era corintiano. E aí, aos 20 anos de idade, vai ser contratado pelo São Paulo, né? E o contrato dele dura o quê? 24 horas, 48 horas? Porque a torcida descobre, faz uma grande pressão e ele acaba sendo demitido por conta de um comportamento que ele teve lá atrás. Fica o histórico, né? Fica tudo histórico. Registrado. Quando teve aquele problema do Biel, aquele MC que é de Lorena, Sim. que é daqui da nossa região, quando houve o problema dele com uma jornalista, que ele fez um comentário que não deveria, e aí ele foi execrado pela opinião pública, teve pessoas que foram buscar tweets dele de 3, 4, 5, 6 anos atrás. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente constrói a nossa imagem digital todos os dias, o tempo todo. Então, essa questão da exposição, tirar foto bebendo cerveja, fazer piadinhas desnecessárias, tipo, você tem que acordar cedo para trabalhar. Então, quer dizer, você vem procurar emprego na minha empresa, eu vou falar assim, peraí, eu sou um cara que preciso de você aqui 8 horas da manhã, você não é um cara que gosta de acordar cedo. Você mesmo já disse isso. Está lá na sua rede social. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje tem sido critério de contratação o comportamento digital. Muito bem. Um intervalo rápido, a gente volta conversando sobre redes sociais com o mestre Ednelson Prado, já aqui na TV Câmara, canal 4, a TV da gente. Não sai daí.